Bom dia. Eu comigo no espelho. O que é ser um jornalista? Em todas as profissões existem aqueles que se destacam, outros que a levam sem brilho, ou simplesmente cumprem a sua tarefa sendo mais um, sem produzir o novo, sem criatividade. Aqui vão alguns comentários sobre esses fatos. Primeiramente, a palavra jornalista, repórter, não traduz em todo o seu bojo as inúmeras vertentes que o profissional requer. Jornalista, jornal. Repórter, que faz reportagens. E assim, todos os outros adjetivos específicos que traduz só uma parte do jornalismo. Talvez uma outra terminologia seria o ideal, mais abrangente. Todas as profissões ao longo do tempo, devido às particularidades da própria vida do ser humano, foram se tornando mais complexas, exigindo que o profissional se especializasse em um campo para poder resolver as situações apresentadas com muito mais profundidade. E com isso, as soluções, com certeza, seriam mais assertivas. Agora, o ideal em todas as profissões seria que, primeiramente, o profissional tivesse uma visão ampla de todo o espectro dentro do arcabouço em que ele irá atuar. Exemplo, na medicina, primeiro o médico tem que ser um clínico geral, com visão ampla da profissão. Depois vem a especialidade. Isto é mais do que natural. Depois dessa introdução, vamos ao tema aqui proposto. Em particular, no jornalismo, esta é uma exigência mais do que necessária, porque não existe coisa mais séria e difícil do que lidar, que é o ser humano em suas atitudes, comportamentos, fatos que dele geram acontecimentos, a sua interpretação perante eles. Enfim, como ele irá reagir com as informações recebidas. Queremos dizer que depois dessa pequena abordagem, que o verdadeiro jornalista tem que ter o tino para poder avaliar em todo o seu contexto todos os inúmeros fatores que podem envolver uma notícia. A coisa mais fácil de se fazer é relatar um fato simplesmente como ocorrido. Isto é, como se fosse uma conversa com outra pessoa. Não é necessário ser jornalista. Não queremos dizer com isso para falsear a notícia, mas sim saber interpretá-la. Agora veja bem uma situação. Todos os fatos ocorridos na sua cidade, estado, país, mundo, são acontecimentos reais na sua origem. Agora você já pensou se toda a mídia que irá cobri-lo relatar com as mesmas palavras, imagens, com certeza não existirá mais o jornalismo. É exatamente aí que está a chave de tudo que foi dito. Por que certos jornalistas se destacam de outros se eles relatam os mesmos acontecimentos? Por que certos meios de comunicação são mais atraentes que os outros para quem os vê ou ouvem? Aí podemos fazer uma analogia com a frase: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Uma notícia já exposta, muitas vezes pode transformar em uma nova, se quem a fizer tiver o poder de repaginá-la, colocando mais luz sobre ela, tornando-a novidade outra vez. Criatividade, poder de transformação dos fatos, sem mentiras. Saber falar e escrever o que a pessoa vai à procura de novidades. Estudar a fundo qual a verdadeira necessidade de quem quer saber dos fatos. Qual a maneira que ele irá absorvê-los? Será uma apresentação mais sofisticada ou mais popular? Qual o perfil dessa pessoa? Como irei cativá-la? Como vou entretê-la até o final? Por que certos comunicadores populares fazem tanto sucesso? Porque eles fazem o que o povo quer ouvir, da maneira que eles são. É como se fosse uma conversa junto com eles.
É simples. Por que certos animais vivem até hoje se eles são do tempo pré-histórico, como os tubarões, escorpiões, baratas, etc.? Porque eles se adaptaram ao seu modo de viver, não nadaram contra a correnteza. Tem que ser assim com todas as pessoas, principalmente os profissionais que lidam com a população. Hoje, por exemplo, é o tempo da simplicidade. Muita tecnologia às vezes pede retorno às coisas mais simples. Isto faz falta para o ser humano. O jornalista tem que estar atento para tudo isto e muito mais. Por isso não é uma profissão simples como muitos dizem. Isto para o verdadeiro jornalista. Voltando ao assunto, saber quem irá ouvir, ler, ver é fundamental na profissão. É a partir daí que irei traçar as minhas metas. Não deixar que a automação tome conta das minhas reportagens. Cada uma delas tem que ter algo de diferente. Tenho que causar admiração, espanto, coisas novas na maneira de me apresentar. Enfim, se reinventar todos os dias. Ao acordar, é aí que mora a diferença entre um jornalista e um outro, como em qualquer profissão. Se você escolheu esse caminho, procure ser melhor, não apenas mais um, sem brilho opaco. Ventile a sua mente para a vida, seja um ótimo observador de tudo que o rodeia. O poder da imprensa não é o quarto poder, mas sim o primeiro, porque ela pode influir e muito nos outros três, transformando-os em suas diretrizes, afetando a vida de toda uma população. Por isso, a responsabilidade com a voz e a caneta vem sempre em primeiro lugar. Aqueles jornalistas que se destacam dos demais, além de ter o dom da oratória e da escrita, foram forjados na busca constante de conhecimentos e sabedoria, muitos durante uma vida inteira. Agora, uma frase própria. Se tomar uma atitude intempestiva, sem pensar nas consequências, escrevendo ou dizendo fatos não reais ou coisa que o valha, depois do fato ocorrido ou antes não tem mais retorno. Só existirá lamúrias e desculpas. 26 de abril de 2019. Obrigado.